Olá pessoal, tudo bem? No vídeo anterior sobre VHDL, nós apresentamos em linhas gerais uma metodologia top-down para projetar um circuito digital usando VHDL. Vamos agora mostrar como testar esse circuito digital no mesmo ambiente computacional em que ele foi projetado. Como um circuito digital é constituído por componentes passivos, para fazer o teste de funcionamento é preciso injetar estímulos em suas entradas e medir os sinais de saída. O arquivo VHDL, que injeta os sinais na entrada e capta as respostas na saída, é conhecido como test bench. No ambiente virtual, o test bench tem uma função análoga à bancada física de teste no laboratório. Suponha que o nosso circuito digital a ser testado seja o EC1, com duas entradas e uma saída. Nesse ambiente, o circuito digital a ser testado também é conhecido como Unit Under Test ou UUT. O test bench deve desempenhar simultaneamente as tarefas de gerador de vetor de teste e monitor das respostas do circuito. Nós começamos o test bench com um cabeçalho que tem a Library I3E e o Use I3E Standard Logic 1164. Depois nós criamos uma entity com um nome arbitrário, por exemplo, EC1 Test Bench, a palavra is, e fechamos a entity. Dentro da entity do test bench, normalmente não há ports, não há entradas e saídas com o mundo externo, porque o test bench só vai se comunicar com o circuito digital sob teste. Depois criamos uma architecture com um nome arbitrário, a palavra reservada of, o nome da entity desse test bench, especificada aqui em cima, a palavra reservada is e o signal ou os signals que vão ligar a entrada do circuito com o gerador de teste e com o monitor. Em nosso caso, criamos três sinais: teste in 0, que corresponde a essa primeira conexão, depois teste in 1 e teste out. Depois da declaração do signal, colocamos um begin e colocamos uma cláusula que instancia, ou seja, faz uma cópia do circuito sob teste. Colocamos as palavras UUT, entity, e o nome da biblioteca em que o circuito a ser testado foi salvo. No caso, o nome padrão dessa biblioteca é a biblioteca work. Quando nós compilamos, ou seja, fazemos a análise do circuito VHDL, o nosso programa simulador automaticamente cria uma biblioteca chamada work. Dentro dessa biblioteca work está a entidade do circuito a ser testado. Em nosso caso, essa entidade se chama EC1 e, entre parênteses, o nome da arquitetura, em nosso caso, SOP_ARC. Depois fazemos o mapeamento, ou seja, pareamos as entradas e saídas do nosso circuito com os sinais criados. No nosso caso, estamos associando a entrada I0 do circuito com o signal teste in 0, a entrada do circuito I1 com o signal teste in 1 e a saída do circuito EC com o signal teste out. Depois criamos um processo que será tema de discussão logo a seguir. Neste processo, nós atribuímos os valores aos signals criados. Por exemplo, estamos injetando o valor 0 no signal testing 0, 0 no signal testing 1 e mantemos esse valor por 200 nanosegundos. Depois mudamos os valores. Foi injetado agora o valor 1 em
teste em 1 e seguramos esses valores por mais 200 nanosegundos. E assim sucessivamente vamos mudando os vetores de teste e estipulando o tempo que eles devem ser mantidos. Como última cláusula, colocamos a instrução wait, que significa que o processo deve ser suspenso. Depois escrevemos end process, end architecture. Vamos ver com mais detalhes agora por que precisamos, em certas ocasiões, desse recurso de gerar um processo. Quais são as vantagens de se utilizar um processo dentro de um arquivo VHDL ou dentro de um test bench? Um processo em VHDL é usado nas descrições comportamentais, ou seja, behavioral. Um processo deve ser declarado sempre dentro de uma architecture. Depois da palavra processo, nós temos a seção de declaração de variáveis. Escrevemos a palavra variable e declaramos o nome das variáveis. Nesse caso, foi criada uma variável periodic. 2 pontos, indicamos o tipo de variável. Em nosso caso, é um tipo bit, ou seja, só admite os valores 0 e 1. Quando declaramos uma variável, podemos também inicializá-la com esse sinal de atribuição de valor, correspondendo a 2 pontos e o sinal de igual. Essa variável periodic está sendo inicializada com o valor 1. Depois desse valor, colocamos a palavra reservada begin. Dentro do begin, fazemos a descrição comportamental de nosso circuito. Nesse caso, estamos usando o recurso do if-then. Se en igual a 1, then a variável periodic recebe o valor not periodic, ou seja, ela é negada. Quando periodic for 1, ele deve ser mudado para 0. And if, em VHDL, uma variável é sempre uma variável local, ou seja, ela não pode ser acessada fora do processo. Se quisermos que o conteúdo de uma variável seja acessada fora do processo, nós precisamos transferir o seu valor para um signal, como feito nessa instrução. Existe um signal com o nome CK de clock. Esse signal recebe o valor da variável, recebe o conteúdo da variável periodic. Depois podemos declarar um comando como wait for one, ponto e vírgula, end process, end behavioral. Ou seja, com esse processo estamos criando um sinal de clock cujo período vale 1 mais 1 igual a 2 microsegundos. Um processo pode ter um rótulo de identificação. Colocamos o nome da identificação do processo, 2 pontos, a palavra reservada process. Um processo pode ter uma lista de sensitividade que especifica o conjunto de sinais ou eventos que ativam esse processo. Um processo ele funciona por uma lógica conhecida como event-driven. Toda vez que ocorre um evento novo, o processo é reativado. A lista de sensitividade especifica quais são os eventos ou os signais que podem reativar o processo. Toda vez que o valor de um sinal contido na lista de sensitividade se altera, o processo é ativado novamente. Depois fazemos a declaração do processo com as variáveis, etc., e colocamos a palavra begin.
Depois da palavra begin, colocamos as instruções comportamentais do processo e terminamos com end process. Note que não pode haver nenhuma declaração de sinal dentro de um processo. O sinal deve ser declarado na architecture, mas fora do processo. E quando o processo tiver uma lista de sensitividade, ele não pode ter o comando wait. Se ele tiver o comando wait dentro do processo, não é possível ter uma lista de sensitividade. Vamos ver um exemplo de um somador completo descrito através de processo. Um somador completo é aquele que incorpora, além das entradas e saídas, o vem um e o vai um. A nossa entity poderia se chamar full adder, ou seja, somador completo. Então, entity full adder is port A, B, C in são as entradas, portanto declaradas como in, bit. Sum, C out são as saídas, portanto declaradas como out. And full other. Essa é a tabela verdade de um somador completo. A e B são as entradas. C-in é o vem um. Sum é a soma ou saída e C-out é o vai um. Colocando esses 4 mintermos da soma no mapa de Carnot, fazendo a cobertura mínima, obtemos essa expressão. Através de manipulação algébrica, chegamos à expressão sum recebe A XOR B XOR CI. Colocando agora esses 4 mintermos na tabela verdade do Cout ou do vai1, construímos essa tabela verdade aqui e obtemos a seguinte expressão: Cout recebe A and B OR A and CIN OR B and CIN. Com essas expressões podemos construir o nosso processo. O primeiro processo arbitrariamente foi denominado summation. Depois, process. Aqui temos a lista de sensitividade com as entradas A, B, C, in. Significa que quando ocorrer algum evento em A, B ou C, in, esse processo deve ser reavaliado, deve ser rodado de novo. Portanto, sum A XOR B XOR CIN end process summation. O segundo processo foi arbitrariamente denominado de carry, process. Temos também aqui uma lista de sensitividade com as entradas A, B, C, in, begin e a expressão booleana do Cout, end process. Portanto, a arquitetura completa do nosso somador teria a seguinte declaração: summation process, o primeiro processo, carry process, o segundo processo, e end example, que foi o nome dado à nossa arquitetura. Um processo alternativo para o vai1 poderia ser escrito descrevendo a tabela verdade. Nesse caso, o processo teria a seguinte forma: process, a lista de sensitividade composta por A, B, C, in. Begin. If A igual a 1 and B igual a 1, then Cout, e assim sucessivamente fazemos para todas as coberturas. Note que em VHDL as palavras else, if são escritas numa única palavra, else if, sem o e, else if. Temos também a palavra else apenas. No final do processo, escrevemos end process e o nome do processo. Dentro de um processo, as suas instruções são executadas de forma sequencial. Por isso, um processo é normalmente usado na fase de simulação do circuito. Como uma descrição
comportamental pode estar distante da forma como o circuito vai ser implementado em hardware, muitas vezes é interessante descrever o circuito em outro nível de abstração,